Iniciar a gravação. Agora vou estar gravando. A gente não tem, então, mais essa disciplina filosofia tal como nós a concebemos, como uma disciplina separada das demais. Então, as disciplinas vão ser muito mais mescladas. Eu não sei como isso vai acontecer, ou como está acontecendo, mas eu já quis dar aí alguns índices, né? A gente pode trabalhar sem deixar de trabalhar filosofia, sem deixar de falar de filosofia, porque interdisciplinaridade muitas vezes é transformar uma área em ilustração da outra. Não é isso. Tá? Isso não é interdisciplinaridade. Não é fazer da filosofia um exemplo da história, um exemplo da história das ciências. É mostrar como as próprias ciências, tal como elas são construídas hoje, elas carregam elementos dessa tradição metafísica, por exemplo. E aí a gente consegue falar para os alunos, a minha ideia era um pouco essa naqueles exemplos, de coisas que são contemporâneas, como outras formas de saber, né, outras formas de pensar fora do pensamento científico, para além do pensamento científico, que não é aqui e ali, né, não é uma coisa, o pensamento mítico e depois vem o pensamento científico. Mas existe o pensamento do senso comum, o pensamento científico, o pensamento mítico, o pensamento artístico, como essas coisas elas se conversam. Então, um pouco a ideia daquelas sugestões conceituais eram essas. Volto a dizer, né? Por isso que eu coloquei exemplos da química, a noção de substância que aparece na química. Claro que não é a mesma ideia de substância, mas é uma ideia metafísica, como a gente vai ver aqui. A palavra si, a gente vai falar disso hoje, ela é uma palavra que ela é traduzida, o Lucas Angione coloca a nota de rodapé, nesse caso, ela é traduzida tanto por substância como por essência. É a mesma palavra. Ora, ela serve a essa noção nossa de essência, e essência é aquilo que é e não pode não ser, ora, ela serve como a noção de substância, que é aquilo que remanesce, aquilo que porta os acidentes. Então, essas duas concepções também elas são muito fundamentais para as ciências, né? Depois eu coloquei para vocês ali um exemplo que vem da biologia, que é um exemplo classificatório, né? Você tem o gênero, o grupo dos animais, dentro do grupo dos animais, o grupo dos mamíferos, dentro do grupo dos mamíferos, você tem o grupo dos felíneos, e dentro do grupo dos felíneos você tem o gato, né? Então você vai indo numa espiral de circunscrição, tal qual aparece como método já no sofista, né? Então, essa ideia de um método científico, um método para dizer as coisas, para classificar o mundo, e para dizer o mundo, portanto, segundo uma ordem classificatória, também faz parte desse nosso ideal científico. Vem um pouco disso, vem a reboque disso. Vocês podem pensar que há outras lógicas de classificação. Famosa a famosa citação do As Palavras e as Coisas, né, que todo mundo conhece, que o Foucault recupera do Borges, né, que ele recupera uma classificação absolutamente outra, né, então eu classifico os animais entre aqueles que foram pintados com pincel muito fino, aqueles que quebraram a bilha, aqueles que são azuis, aqueles que são gatos, aqueles que não estão listados nessa lista, então você vai criando classificações fantásticas para mostrar, na verdade, como essa nossa ordem classificatória, ela é uma ordem, né? Então, ela é um modo de ordenar a classificação. Oi, Gerô, tudo bem? Então, ela é um modo de gerar classificações. E é claro que não estou querendo entrar com isso, e eu acho que a gente na escola não deveria fazer isso, e eu acho que a gente não deveria fazer isso como ciência, tomar um partido no sentido aguerrido. A gente tem que mostrar para os estudantes e deixar também que eles caminhem com os seus próprios conceitos, né? Por isso piscina de conceito, como as coisas se constituíram historicamente, mostrar, olha, isso aqui foi assim, claro, com todos os elementos polêmicos que também a história comporta. A história não é um fato dado, enfim, muito menos a história da filosofia. E claro, tem um cânone que foi escolhido, tal. Tudo isso também é uma questão que é para ser trabalhada com os estudantes a partir de um cânone, né? Mostrando como esse cânone tem uma construção. Então, acho que sempre é uma dimensão importante para levar para os estudantes, né? Sempre construir alguma coisa com eles. E esse construir não é doutrinar em todos os sentidos ruins que a palavra tem, né? Assim, você falar, ah, não é isso, tá vendo como é isso? Não é essa a questão, né? A gente vai mostrar, claro, que a ciência tem um caminho, e ela tem uma importância, ela tem um fundamento, e ela tem uma origem, e ela trabalha com métodos, e o que é método
para o Aristóteles, para o Platão, o que é método para a modernidade, o que é método para nós, né? Então a gente vai ter que trabalhar um pouco essas questões, né? O que é pensamento científico? Eu acho muito importante isso, porque eu acho que a grande crise que a gente viu aí nesses momentos da epidemia, na verdade, da desinformação também, que se gerou a partir disso, é que nós, e quando eu falo nós, eu não estou falando os alunos, nós todos, como sociedade, nós temos uma cultura científica muito pobre, de entender como é que a ciência funciona. Né? Nós acreditamos muito, e eu acho que isso, na linguagem comum, até nós escorregamos nesse tipo de pensamento, que a ciência vai te dar alguma verdade, vai te dar alguma resposta, e muitas vezes a ciência também está tateando, ela volta atrás, ela trabalha com métodos, ela trabalha com comparação, ela trabalha com essa revisão por pares, que é muito interessante. O que é revisão por pares, né? Porque vocês viram isso muito ser falado durante a pandemia, né? Esse texto, esse estudo ainda não foi revisado por pares. O que é revisão por pares, né? O que significa isso? Toda essa constituição de uma comunidade científica. Então, a ciência, ela é também uma comunidade metodológica científica. E isso tudo tem muito a ver com filosofia. Aliás, tem tudo a ver com filosofia. Então, eu acho que vamos pensando nessas coisas. Na segunda, então, a gente faz esse primeiro encontro presencial, né? Como vocês vão me conhecer, como estava falando dos professores lá, vocês já me conhecem, né? A gente vai decepcionar muito vocês vão preferir a versão de estúdio, né? Porque a versão ao vivo não é tão boa assim. Mas vamos lá, né? A gente tem que voltar, né? Vamos voltar. E aí a gente vai marcando também essas oficinas. Aí a gente pode conversar melhor, dividir os grupos, ver quem realmente ainda está seguindo o curso, porque eu acho que o curso teve uma boa debandada, porque era para ser presencial, não foi e tal. A versão ao vivo tem 1,5 m, tá, gente? Vocês veem isso, né? Ó, eu às vezes subo a cadeira, mas agora eu estou com a cadeira normal, porque se eu subir a cadeira, o pé não bate no chão. Enfim, na segunda vai ser todos os alunos, só parte. Então, só parte, Guilherme, eu vou passar lá para vocês. A gente fez um PowerPoint, a gente fez um formulário do Google logo no começo do curso, não sei se vocês lembram, e dividimos a turma em duas grandes partes, dois grandes grupos, que depois vão ser subdivididos. A gente está super metafísico aqui, né? A gente vai para subdivisões. Então, eu dividi o grupo mais ou menos assim: aqueles que querem trabalhar com uma dimensão mais histórica da noção de metafísica, e aqueles que querem trabalhar com uma interface mais contemporânea da noção de metafísica, né? Então, metafísica interface com a ciência, enfim, da nova metafísica, ou a metafísicas canibais, aquela coisa um pouco da antropologia, e aqueles que querem trabalhar textos de Aristóteles, de Platão. Eu acho que a gente tem que fazer essas duas coisas. Então, eu separei esses dois grandes grupos, exatamente porque é uma divisão possível, e essa divisão ficou mais ou menos equilibrada para a gente se encontrar separadamente com esses grupos. O primeiro encontro, como eu tinha proposto para vocês, vai ser para discutir um pouco aquele material que eu disponibilizei já, porque já era para ter acontecido, eu já estava achando que isso não ia dar tempo, né? Então, eu disponibilizei o material, mas a gente vai discutir um pouco essa questão de sala de aula invertida, o que a gente pode fazer em sala de aula, quais que são os itinerários do ensino médio, a gente tentando entender isso juntos, claro. É isso sempre, sempre, gosto de marcar, tá? Não quer dizer que a gente vai abandonar texto, que a gente vai abandonar mediações filosóficas, conceituais, porque senão o que a gente está fazendo não é mais filosofia, né? Ficar batendo papo sem começo, meio e fim é bom e não é também, né? Tem um texto do Luca Mori, que era um cara com quem a gente, olha, um professor com quem a gente trabalhou um tempo, professor italiano, que está traduzido na revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, que chama O que torna filosófico uma conversa. Porque você pode ter uma conversa que é um papo de gente louca, ou cada um fala uma coisa e tal, que é geralmente essas conversas que a gente tem, né? Mas o que torna filosófico uma conversa? Por exemplo, o que torna filosófica a conversa do Platão? Eu acho que é porque ele escreveu assim, tá? Que ela não foi assim. Mas o que torna filosófica uma conversação? Então, como é que você consegue trabalhar conceitualmente com seus alunos numa sala de aula, num debate? Né? Então, ele coloca essa questão, ele tem o Luca Mori tem um pé, assim, uma relação forte com filosofia da linguagem, ele cita Wittgenstein e tal, essa outra concepção de argumentação,
Mas é interessante pensar, né, se a gente vai fazer isso na sala de aula, em que medida isso ainda é filosofia, o que a gente está fazendo é filosofia, né, por exemplo, discutir, eu vejo muitos exercícios, assim, discutir a questão da água. Sim, discutir a questão da água é uma questão importante, mas para que a gente não fique também girando em torno de tópicas, que são mais ou menos conceituais e, portanto, esvaziadas e até um pouco publicitárias, às vezes, para que a gente entre realmente no assunto, é preciso que a gente consiga, de algum modo, lidar com conceitos. E os conceitos, gente, muitas vezes, os conceitos filosóficos, vocês sabem disso, eles contrariam o lugar comum. Né? Aí, assim, não é que eu concorde ou não com aquilo, mas eles contrariam lugares comuns que são correntes na nossa fala de pessoas bem pensantes, entre aspas. Muitas vezes o conceito filosófico vai contrariar noções de natureza que são correntes, noções de conservação que são correntes, noções de progresso que são correntes, e isso que eu acho que é o enriquecedor da filosofia. Então, hoje eu vou começar novamente, né, como eu sempre faço, espero que dê certo, com aquele resuminho do Aristóteles até onde a gente chegou, e vou pedir minha paciência para vocês, porque hoje eu queria fazer uma aula, que é uma aula bem caretona, depois eu passo para vocês, inclusive, o texto da aula, que é exatamente essa relação entre Platão e Aristóteles, para que a gente avance para o próximo texto do Aristóteles que eu queria ler com vocês. Inclusive, vou passar um outro texto para vocês, que é um texto do Lucas Angione, que é a tradução do livro Delta, que é um livro esse livro da metafísica, é um livro de definições. O que é princípio, o que é causa, quais são as causas, o que é substância. Então, é um livro de definições dentro da metafísica, né? Esse livro dela. Eu vou passar para vocês o texto do Lucas Angione, comentando a tradução que ele fez desse livro, que está na revista Faust, tá? Fala, Gena Nilson. Boa noite, professora. Rapidinho, Noite. só porque teve um aluno que perguntou no chat se, antes de ela começar o texto, né, se todos os alunos vão participar desse primeiro encontro ou se é só uma parte. É só a parte que naquele formulário do Google, eu vou repassar para vocês, ficou no primeiro grupo. Eu acho que vocês nem lembram mais, mas eu passo a lista, tá? A gente pode até rever essa lista, porque eu acho que muita gente já saiu do curso, enfim. Na verdade, foi uma forma de dividir. Eu não gosto de fazer divisões afirmativas, assim, vou dividir a turma até a letra tal, para um lado, para o outro, porque a dimensão da filia, né, dos afetos e da relação que a gente tem de amizade, de proximidade com algumas pessoas, inclusive de proximidade intelectual, ela é muito importante para o conhecimento, né? Então, separar, às vezes, claro, não grupinho, não é a questão dos grupinhos, mas separar assim aleatoriamente, às vezes causa muitos problemas. Estou falando isso também porque também faz parte de algumas coisas que a gente estudou quando a gente fez oficinas. A gente fez, às vezes, uma tentativa de induzir grupos, né? Então, a gente que vai produzir os grupos. E, assim, claro, é um experimento, mas nem sempre dá certo. Vou falar para vocês que os alunos enganam a gente e trocam de grupo, quando a gente não está olhando. Então, você está sendo enganado. Porque você forja grupos, só que se uma pessoa é grudada na outra, e adolescente tem muito isso, né? Ele muda de grupo sem que você esteja percebendo. Então, como que a gente lida com isso? Também faz parte de oficinas, faz parte de entender a dinâmica, né? Então, eu não quis fazer isso com vocês, eu dividi assim, né? Então, quem quer ficar mais perto da história, quem quer ficar mais perto da interface contemporânea. Muito embora, é claro que dá para fazer um jogo entre as duas coisas. Eu mando para vocês, então, quem é que vai aparecer na primeira aula, tá? Da semana que vem. E dependendo do número de alunos que ainda está cursando, a gente pode até mudar essa dinâmica, tá? Outra coisa, assim, só fechando mesmo, e aí eu vou passar para o Aristóteles, porque eu pedi para vocês a paciência, porque hoje eu vou entrar um pouco em questões meio textuais mesmo, assim, né? Eu vou fazer essa relação. Não, a primeira aula é uma aula teórica sobre o que seriam esses seminários e o novo ensino médio, dentro do que eu sei também, tá, gente? Porque é um tateário, eu também não sei muito bem o que é o novo ensino médio até hoje, estou tentando entender. Mas o que eu ia falar? Esqueci, ó. Peraí. Então, essa questão das aulas, né, que a gente vai se encontrar,
E aí, assim, se nessa dimensão a gente perceber que dá para todo mundo se encontrar no mesmo dia, que a turma já não é mais tão grande, também a gente repensa, né? Dentro dos protocolos que foram combinados. Era mais ou menos o que eu ia falar. Lembre-se que vocês precisam da carteirinha, tá? Eu mesmo vou ter que tirar a minha, porque a minha só tem até as duas doses, tem que tirar com a terceira. A carteirinha de vacinação, a gente precisa dela, porque senão não vai entrar no departamento. E a outra coisa, era isso que eu queria falar, esqueci. É semipresencial, e na minha concepção, como a gente está entrando nesse esquema da segunda fase, e eu não sei como é que vai ser essa passagem, porque nem os professores estão sabendo muito bem como lidar com isso, como é que a gente vai ter vai ser esse retorno, se a gente vai retornar e na segunda semana é como se nada tivesse acontecido, pode ser, ou se a gente não vai. Não, quem tá dentro do plano de vacinação, né? Eu já estou com 3 doses, porque, né, já dobrou o cabo da Boa Esperança faz tempo, né? Agora, vocês são jovens, né? Acho que vocês não estão ainda nessa fase. Vocês dentro do. Eu já dobrei faz tempo, né? O cabo da Boa Esperança. E também eu já tive Covid, então, enfim, todas essas coisas, né? Então, não vou convidar vocês, imagino. Mas vou de máscara, tudo bem, se for, vou de máscara, vou tentar inventar uma máscara que vocês consigam entender o que eu falo, porque é muito complicado. Eu tenho ido em mercado fazer comprar coisa de construção de máscara, as pessoas já não entendem muito o que eu falo, né? Porque, sei lá, ninguém presta muita atenção também. E ainda aquela coisa embolada de máscara é muito difícil, né? Então, né, já está falando de Aristóteles, ainda vai falar de máscara. Mas essa questão, assim, quem não se sentir seguro, não quiser participar de nenhuma aula presencial, a gente pensa uma outra atividade, tá? Para não me sinto seguro, moro muito longe. Ou outra coisa também, que eu acho que vai ser um grande problema para nós. A gente pensou esse semestre, muitos de vocês pensaram esse semestre de uma forma, tiveram que mudar esse pensamento. Isso eu sei que demanda toda uma reconstrução do dia a dia, né? Então você tem que organizar filho, casa, sei lá, um monte de coisa, carro, quem vai ficar com o carro, quem não vai ficar, como é que eu vou pegar o ônibus, onde que eu vou pegar o ônibus. Você tinha organizado as coisas de um jeito, trabalho, né, todas essas coisas, e mudar de repente, eu sei que não, no meio do semestre, eu sei que é complicado. Então, também quem não tiver condições na dinâmica de voltar presencial agora, tudo bem, tá? No semestre que vem, aí sim a gente vai ter um retorno mais ou menos completo, tá? Então aí eu acho que vocês vão se preparando mesmo, tá? Porque aí vai ser o retorno, aí pensando, né, nessa dimensão do transporte público, que vai ser o problema, né? A gente vai vendo também como é que está andando a carruagem aí da vacinação, das novas variantes, se vai ter, se a gente vai continuar caminhando para o fim ou dessa pandemia, ou se ela vai voltar atrás, enfim, tudo isso a gente está olhando, tá? Mas por enquanto é isso, tá? Então, protocolos de segurança, a turma dividida, segurança também para quem se sentir seguro, né? Quem se sentir seguro, isso já foi também com os professores, pode ver que os professores que aceitaram fazer isso são mais novos do que eu, inclusive. Os professores mais, enfim, professores que não se sentiram seguros não aceitaram, tá? Nessa fase. Então, vou começar agora, então, aquele resuminho básico do que a gente já falou de Aristóteles, tá? E vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me falam se está compartilhando. Está compartilhando? Silêncio. Está compartilhando? Sim. Sim. Então, eu vou falar do livro Gama, da Metafísica, tá? Que é esse livro que a gente está lendo. A gente está lendo esses dois livros do Lucas Angione, traduzidos pelo Lucas Angione. Hoje, como eu fiz com os outros livros, com os outros textos, eu vou comparar essa tradução com a tradução, com uma tradução, na verdade, que é uma tradução bilíngue, depois eu passo para vocês, que é da editora Agredos, né? É uma tradução, na verdade, que veio, trilíngue ela que veio do espanhol, então a tradução da tradução que eu fiz. Essa edição trilíngue da Agredos, ela é muito famosa porque ela é uma tradução muito utilizada também por aqueles que estudam Aristóteles do ponto de vista da Idade Média. E eu acho que muitos de vocês vão trabalhar com isso.
Então, é a tradução latina de Aristóteles também. Então, tem a tradução, o original grego, a tradução latina e a tradução, no caso dessa edição que eu vou trabalhar, da tradução para o espanhol, que eu fiz para o português, né? Eu traduzi para o português. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com essa tradução também, só para vocês verem um pouco a diferença da tradução do Lucas Angione, que é uma tradução para o português do Brasil, né? Português brasileiro, e feita recentemente, né? Então, aqui eu coloquei para vocês essas ideias um pouco de arte e tal, para trazer um pouco essa dimensão do jogo para dentro do nosso pensamento. Esse trabalho que vocês estão vendo aí, esse objeto de arte, é do Marcel Duchamp e é uma porta que está ao mesmo tempo aberta e fechada. Vocês percebem? Ela é uma porta que fica entre dois batentes, dois vãos de batente, e se você fechá-la para um lado, ela está aberta para o outro. Então, ele joga um pouco com aquilo que a gente leu no Sofista, eu quero os dois contrários ao mesmo tempo. O Marcel Duchamp, esse artista, não sei se não dá para dizer que ele é um pintor, mas ele é um artista que faz instalações, que tem essas ideias meio conceituais, ele era leitor dos céticos gregos, então ele estaria muito próximo daquilo que o Gorgias diz, ser e não ser reputam o mesmo. Então, e ele joga muito com essas coisas nos trabalhos visuais dele, nos trabalhos de arte dele. E eu acho que às vezes é legal para trabalhar com os alunos, com vocês também, né? Eu estou trazendo aqui para vocês, mas trabalhar com os alunos, porque de alguma forma presentifica alguns conceitos abstratos. E acho muito interessante como os artistas, assim, se vocês forem ler Platão, Platão tem toda uma crítica ao pintor. O que aconteceu com a arte contemporânea foi que ela se aproximou muito mais do filósofo, até mesmo daquilo que se afastou daquilo que Platão entendia como o núcleo das artes miméticas, que é a mímese, a representação, a pintura, e se aproximou muito mais, os artistas se aproximaram muito mais desse discurso da linguagem. Tanto que a arte-linguagem, arte conceitual, como eles chamam, né, se aproxima muito dessas questões que são platônicas, aristotélicas, metafísicas. Tá? Eu vi um também que eu ia colocar para vocês, que eu achei muito interessante, depois eu trago a aula que vem também, que é de um artista brasileiro, do Valtércio Caldas. Né? Ele faz um livro de vidro e está escrito na tampa do livro, como imprimir sombras. E como esse livro é de vidro, essas palavras que estão escritas, como imprimir sombras, são impressas em sombra na outra parte do livro. Então, é como você imprime o não ser, né? Como você diz o não ser. Então, eles jogam muito com essas questões, né? Com essas questões dentro de um aspecto visual, de um aspecto de um jogo de linguagem, né? São objetos que jogam com a linguagem. E aí eu coloquei essa porta que está aberta e fechada do Marcel Duchamp para você. E aí, então, eu vou começar no livro 4, né? No livro Gama, da edição trilingue do Valentim Garcia Yebra, né, da Gredos, como eu falei para vocês. Essa tradução minha é uma tradução do espanhol, e vocês têm aí no texto do Lucas Angione, é só procurar o mesmo, esse 126b, que vocês vão encontrar. Inclusive, eu estou usando, para comparar os nossos textos com o grego, eu estou usando a plataforma, que eu acho que vocês conhecem, que é a Perseus, né? Vocês conhecem essa plataforma? Que tem vários textos gregos e a tradução para o inglês, geralmente, desses textos. Só não tinha desses que a gente está lidando, não tinha nada do Gorgias, não tinha o Tratado do Nomé. Qual é o nome da plataforma? Perseus, deixa eu colocar ela aí para vocês, espera aí. Ela é uma biblioteca muito interessante. E por que eu estou falando que ela é muito interessante? Porque vocês conseguem encontrar os trechos que a gente está lendo. Isso é muito bom para quem... o Duchamp, não, o cara do cachimbo, Tiago, é o Magritte. Também é um artista muito interessante. É o René Magritte. Aí eu também vou trazer algumas coisas dele. Isso não é um cachimbo, também é um jogo, né? Vocês sabem que isso não é um cachimbo, não pode mais colocar em livro didático, né? Eu fiquei um pouco chocada quando eu descobri, mas não pode. É o da privada, do mictório.
não pode colocar isso não é um cachimbo, porque é um cachimbo, e cachimbo é coisa de fumar. A gente às vezes sim, ele tá gravando, agora já foi. Às vezes eu acho que essas coisas são um pouco estúpidas, mas assim, tudo bem, tem que entender o outro Não, lado. professora, você já explicou o novo ensino médio é isso. Não, gente, eu fico um pouco chocada quando me falaram isso, porque eu entendo a A lógica. chegar a esse ponto, Mas né, assim, de proibir um cachimbo por conta das campanhas anti-tabagismo que não faz sentido, né? eles fizeram isso, não é uma maçã. Assim, Aí porque é proíbe, o mesmo jogo, é o mesmo é o jogo. mesmo jogo. Mas assim, claro, em francês o jogo do René Magritte fica bem melhor, claro. Assim, ainda bem, agora eu vou ter que falar, né? Ainda bem que eles nunca colocaram, né, a Mona Lisa do Marcel Duchamp. Depois eu falo o que está escrito lá. São só umas letras, né? Embaixo, né? E não é muito fino, não dá para falar para os alunos. Não dá mais, porque a gente falava e tudo bem, antigamente, sim. Mas não dá para falar o que está escrito lá, não. Depois eu falo para vocês. Bom, mas isso não tem nada a ver, tá? Ele faz. Os artistas tinham muito essa coisa de serem muito, como é que eu vou dizer, iconoclastas, né? Então, esse trecho aí, então, que eu traduzi dessa edição trilingue, aí eu coloquei aí para vocês o Perseus. E por que eu acho interessante o Perseus? Porque vocês conseguem encontrar exatamente o livro, o número do livro, e esse aspecto 126b, por exemplo. Então, você vai lá especificamente. Para quem está cotejando, e principalmente o texto da metafísica, que é um texto muito longo, a gente não vai ler inteiro, é muito interessante porque você encontra exatamente o trecho que você quer. Então, assim, como a gente vai hoje entrar um pouco nessa relação entre Platão e Aristóteles, eu peguei para começar esse trecho. Por isso, Platão tem razão, de um certo modo, ao dizer que a sofística trata do não ser, pois as considerações dos sofistas, quase sem exceção, versam sobre o acidente. Se a diferença de identidade entre músico e gramático, e corisco, músico e corisco. O acidente, com efeito, parece ter certa afinidade com o não ser. Então, isso é uma questão que a gente vai ver hoje, o que é o acidente, que tem um certo conluio com o não ser, né? Corisco músico, ou corisco gramático, ou corisco filósofo, ou corisco branco, ou corisco negro. Essas relações acidentais, que podem ser ou não, e que inclusive podem ser falsas. Então, essas relações do acidente com o ser, diz Aristóteles, aí nesse sentido, Platão tem alguma razão de dizer que o sofista trabalha, portanto, no âmbito dessas relações por acidente. Então, a sabedoria sofística, diferente da sabedoria do filósofo, que é a filosofia primeira, como a gente vai ver, trabalha com essas relações gramaticais entre o ser e seus acidentes, sem fazer, na verdade, distinções entre o que é acidental e o que é essencial. Então, ele joga com essas duas relações, não possui o sofista uma semântica ontológica, uma semântica para dizer o verdadeiro ou falso, e, portanto, ele está nesse âmbito do jogo. E é por isso que ele diz que Platão tem certa razão quando aproxima o sofista do não ser e também do artista, do pintor, porque, na verdade, ele não possui, o sofista, essa relação com a linguagem, que é uma relação que sabe dizer o verdadeiro ou falso, que é exatamente o que ele vai tentar construir na metafísica. E aí, aquele trecho que a gente já leu, os dialéticos e sofistas revestem a mesma figura que o filósofo, eles se aproximam do filósofo. Essa aqui já é a tradução do Lucas Angione. Pois a sofística é uma sabedoria apenas aparente, e os dialéticos discutem a respeito desses assuntos por serem eles próprios a filosofia. Pois a sofística e a dialética encontram-se voltadas para o mesmo gênero que a filosofia. Mas qual é a diferença do filósofo, né? Mas a filosofia difere de um pelo modo de sua capacidade, que é saber utilizar e criar uma semântica ontológica, e da outra pela escolha de vida. E aí eu coloquei um pouco aí isso em grego, em inglês, para a gente ver essa palavra filósofa, então, com essa palavra aparecendo, como é que ela aparece nessa palavra filosofia, né? Como que vai aparecer, então, quem é o filósofo, né? E quem é essa figura que se aproxima, portanto, da Sofia, como está ali embaixo, né? Enfim, e
que se afasta de um modo de vida, que é o modo de vida da sofística, que é essa escolha também por ser um mercador de discursos, né? E aí eu continuo. É evidente que compete a uma ciência única estudar o ente, enquanto ente é aquilo que lhe pertence enquanto é ente. E que essa mesma ciência estuda não apenas as essências, mas também os atributos, os mencionados e também anterior e posterior, gênero, espécie, todo e parte, bem como outros tipos. E aí eu coloquei para vocês, marcado em grego, Professora, diga. o que ele quis dizer com a filosofia se volta pela sua capacidade, pelo seu modo de vida? Então, ele vai dizer assim, ó, vamos voltar aqui. A filosofia difere da sofística, pela sua capacidade, da dialética, pela sua capacidade, porque a dialética, para eles, os dialéticos ficam discutindo a respeito de um assunto sem nunca chegar a um termo. Então, a filosofia vai diferir dessa dialética, dessa capacidade dialética, porque ela vai ter uma semântica outra para lidar com essas dualidades. E se separa da sofística pela escolha de vida. O filósofo não quer ser como um sofista. Então, se separa dessas duas, né? Muito embora sofistas e dialéticos e filósofos tenham uma certa relação de proximidade. É, de novo, aqui, gente, aquele desenho do sofista do Platão. Eu parto das semelhanças e vou diferindo essas semelhanças, né? Vou encontrando diferenças mínimas dentro dessas semelhanças, até precisar exatamente quem é o sofista, quem é o dialético e quem é o filósofo. Então, é um pouco esse movimento também que ele está fazendo. É um pouco menos organizado. Organizado é ótimo, né? Um pouco menos organizado do que o Platão. Em que sentido? O texto do Platão é um texto que nós entendemos, essa é uma tópica, que foi escrito para ser publicado, e o texto do Aristóteles não. Então, é um texto que tem uma fluência muito complicada, né? O texto da metafísica, ele é truncado, na verdade. Inclusive, vocês vão ler o livro Delta, né? A gente vai comentar rapidamente o livro Delta, porque, na verdade, é um livro de definições, só que ele é um livro de definições um pouco incompleto, porque parece, tá, mas por que ele definiu isso e não definiu o eidos, que é uma coisa super importante? Aí, assim, a hipótese que é a do Reale, a hipótese do Lucas Angione é uma hipótese, é de que, na verdade, esses textos nunca foram feitos para ser publicados, então eles são partes, trechos, né, como uma aula, né, como meus cadernos de aula, que são meio recortados, né, então, às vezes, tem uma coisa que você não escreveu porque você falou, ou uma coisa que você pensou em escrever, mas ficou para depois, não está preparado para ser publicado. Mas ele, num certo sentido, Aristóteles, ele faz um movimento muito parecido com o do Platão, ao tentar partir do que é semelhante e distinguindo essas semelhanças cada vez mais até encontrar precisamente o que é a filosofia, diferente da sofística, da dialética. Que ciência é essa? Então, professora, para o Aristóteles e Sócrates seria um dialético, porque ele seria alguém que discute sobre assuntos sem chegar a nenhum termo? Seria o dialético. Seria um dialético. Nesse sentido, sim, porque tem uma aporia no final, né? Era isso que eu estava pensando. Tem uma aporia, né, na parte final do texto, né? Obrigado. Mas, assim, vamos, né, assim, eu acho que sim, tá? Assim, né? Mas é uma hipótese, eu acho, porque o Sócrates, né? Sócrates, não Sócrates do Platão, é uma figura também interessante para se estudar filosoficamente, né? Alguém que não escreveu e, portanto, a gente só conhece por outros, né? Por outros textos, né? A gente só conhece por doxografia, se vocês quiserem, né? Porque a gente conhece pelos comentários do próprio Platão, do Xenofontes, do Aristófanes, né? Nas nuvens, né? A caricatura do Aristófanes, né? Mas tinha toda essa ideia de que escrever é muito, escrever é um passo muito pesado, e que, portanto, esse jogo dialógico em torno do conhecimento é o que marca esse núcleo socrático, né, do pensamento.
Aqui, gente, então eu marquei para vocês duas coisas. Primeiro, ele está falando das epistemes, né? Se vocês aquela primeira palavra, a episteme, toon, eon. Então, é uma ciência que compete a uma ciência estudar o ser enquanto é ser. Toon, eon, enquanto é ser. Então, é uma episteme, é uma ciência. Então, que ciência é essa que estuda, né? Que teorizai, né, que teoriza sobre o ser como ser. Então, que ciência é essa? E essa ciência, e eu marquei ali em negrito para vocês, homononton oision. Oision é uma declinação da palavra ousia, que é a palavra que nós vamos depois perseguir nos textos, tá? Que pode ser traduzida por essência ou por substância. Vocês vão ver por que eu peguei traduções diferentes. Essa tradução que eu peguei é a tradução do Lucas Angione. E ele traduz aqui ousia por essência. Mas em muitas outras traduções se traduz ousia por substância. E o que ele vai dizer? Depois, mais à frente, a gente vai ver mais pontualmente no texto. Existe uma ciência que é uma ciência das essências, e não uma ciência dos acidentes, tal como aquela da sofística, né? Que trabalha, portanto, nesse núcleo do não ser que se funda o ser. Né? E o que seria trabalhar com o problema da ousia, ou da substância. E aí eu vou falar um pouco do princípio da ontologia semântica. É preciso existir, portanto, um princípio ontológico para essa gramática que diz o ser e o não ser. E aí eu peguei esse trecho que está em 105b17, a tradução também é do Lucas Angione. Digamos depois disso, é impossível que o mesmo seja atribuído e não atribuído ao mesmo tempo a um mesmo, ou seja, e conforme o mesmo aspecto. Este é o mais firme de todos os princípios, pois ele comporta a definição mencionada. É impossível que o mesmo e não o mesmo sejam atribuídos a algo ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, no mesmo lugar. Então, é preciso pensar essas relações também, que é o que está lá já no Sofista do Platão. O que ele diz lá no Sofista do Platão, o estrangeiro? Ele diz que o ser se diz uma relação. Então, teteto está sentado, teteto voa. Eu digo teteto numa relação do nome com uma ação, com um verbo. Né? Então, eu estou dizendo uma relação. E nessa relação, é nessa relação que eu preciso encontrar os princípios de uma ontologia semântica. E nessas relações, eu posso dizer que é impossível atribuir o mesmo e não o mesmo a algo. Né? É impossível atribuir o uno e o múltiplo a algo ao mesmo tempo. Agora, em tempos diferentes, em relações diferentes, aspectos diferentes, não. Então, é um pouco essa questão que a gente tem que mapear na nossa linguagem. Aí eu ia voltar, mas ficava meio repetitivo, mas eu volto aqui a falar daqueles trabalhos que eu falei para vocês do Kosuth, né? Que ele põe a caixa de vidro. Ela é vidro, ela é transparente, ela é vazia, ela é caixa, ela é tudo isso, né? Mas essas coisas elas são ditas de formas diferenciadas, né? Então isso também que é uma questão que a gente tem que entender como dizer esses vários aspectos do ser. E mais, né? Ali no caso do Kosuth, ele está dizendo do mesmo os seus vários, a sua essência e os seus vários atributos, a gente pode dizer. Mas numa relação, eu também não eu posso dizer algo sobre aquela caixa e dizer o contrário apenas se eu estiver dizendo em momentos diferentes. Por exemplo, que ela está vazia, depois ela pode estar cheia, mas não ao mesmo tempo. Então, um pouco esses princípios da semântica ontológica que vão aparecer também na metafísica. E aí, então, ele vai falar dessa ciência, né? Estou fazendo um passeio um pouco pulando, né? E indo e voltando. Aqui, de novo, na tradução que ficou faltando, que é da Gredos, eu acho que eu esqueci de botar branco na palavra. Depois eu arrumo para colocar para vocês. Tá? Há uma ciência que contempla o ente como ente e o que lhe corresponde. E essa ciência não se identifica com nenhuma das particulares, com aquelas ciências que cuidam das relações do ente, das relações do ser, com
outros aspectos, ou acidentais, ou que são e não são, mas existe uma ciência, uma episteme, que vai olhar para o ente enquanto ele é ente, pois nenhuma das outras especula em geral acerca do ser como ser, antes havendo separado alguma parte dele, consideram os acidentes dessas, por exemplo, as ciências matemáticas, você separa uma parte do ser e estuda essa parte, ou ele usa a medicina como um outro exemplo. A medicina estuda o ser numa relação. E posto que buscamos os princípios e as causas mais altas e evidentes, que serão necessariamente princípios e causas de certa natureza enquanto tal. Por conseguinte, se também os que buscam os elementos dos entes buscavam esses princípios, também os elementos teriam que ser do ente não acidental, do ente como ente. Por isso também nós devemos compreender as primeiras causas do ente enquanto ente. Então, a gente vai dizer a metafísica como a ciência das primeiras causas e ele vai falar aqui, vou pegar em grego, das causas e dos princípios, né? Então, aqui, eu coloquei aqui em grego, tá? Enfim, tá em negrito, é a ciência dos arcás, caetás, acoprotatas, aitias, que são as causas. Então, inclusive, em alguns momentos, e ali embaixo, protas aitias, causas primeiras. E vocês vão ver essas questões da causalidade, e é muito interessante como o Lucas Angione ele mata, ele diz que ele traduz por causa, mas você podia traduzir por causalidade, que é o princípio de causa. E arcás, né, como vocês veem aqui, né, se dá para ver ali o arcás, né, que é de onde vem a palavra cai, que são os princípios, aquilo de onde algo devém, né? Professora, qual a diferença de ente para ser? Então, na verdade, essa tradução, aqui a tradução às vezes fica ente, às vezes fica ser, tá? Enfim, mas existe uma diferença depois que vai ser marcante. Mas deixa eu ver como é que está aqui no próprio grego. Deixa eu ver. Ó, existe uma teoria do ton eon, né? Que é assim, né? Tá aqui. Vocês veem quando eu coloco coisinha em cima, aparece para vocês? Não, né? Só aparece para mim. Aparece. E aí, então, aqui, ton, eon, então o ser como ser, e depois, então, estou vendo como que tá, por que ele escolheu traduzir, existe uma ciência, né, que estuda o ser como ser, né, que essa ciência é a ciência única, também, ó, ontos eon, perito ontos eon, então, ontos é uma forma do verbo, né? Porque, na verdade, depois a gente vai discutir um pouco isso, essa palavra ser, né? Porque ser também, em português, isso vale, é um verbo de cópula, né? Eu sou mulher, por exemplo, né? Então, e aqui existe essa relação do on, né, do ser, e do ente, né? Se vocês lembrarem também, isso recuperando lá as primeiras partes do nosso curso, vocês lembram daquela frase do Parmênides que que eu coloquei as várias traduções? Uma das traduções é uma tradução do Heidegger. O Heidegger faz essa separação. Porque ente é ser, né? Porque ente é ser. Então, algo tem ser, algo possui ser, e esse algo é o ente. Tá? Percebe? Então, já está havendo uma certa separação entre um sujeito e um predicado. Depois isso vai aparecer na metafísica, na crítica metafísica heideggeriana, a diferença entre ente e ser. Mas eu acho, tá? Diga. Do ôntico e o ontológico. O ôntico e o ontológico. Ele identifica a filosofia primeira com uma construção lógica. Inclusive, eu tentei fazer um jogo, tá? Enfim, depois a gente pode voltar a isso, com as categorias do Aristóteles, que são exatamente esses modos lógicos que depois vão ser recuperados até lá em Kant, na Tábua das Categorias, que são as relações lógicas de dizer a verdade. Então, é isso. A metafísica, na verdade, ela é a filosofia primeira, a sustentação primeira, e ela está acoplada a uma ciência da lógica, uma lógica semântica, que possibilite que ela seja
cognoscível, né, que o ser seja cognoscível e que ele seja dito, né, que ele seja comunicável. Então, sim, está acoplado a uma noção de lógica. Isso a gente vai ver também depois nas críticas à metafísica. A grande crítica à metafísica ocidental que o Heidegger tenta fazer, para ver em que limite ele chega a fazer, é exatamente que há essa decisão de que a filosofia é esse discurso do verdadeiro ou falso, e esse que é o discurso lógico, que abandona outras dimensões do dizer, por exemplo, da poesia, como não filosóficas, como não contendo relações com a verdade, né? A gente também queria recuperar uma outra palavra aqui, aproveitar que vocês conseguem ver. Ele vai falar aqui da natureza, tá? Que vai aparecer também, que é a palavra physios, tá vendo aqui? Physios tinosa, a natureza enquanto tal, né? A natureza de algo. E essa palavra também, o Lucas Angioni vai falar dela, às vezes ela se aproxima daquilo do ser, physis, às vezes ela tem um outro sentido, então é como se na metafísica você estivesse se criando essas distinções. Então, physios, que aparece aí, pode ter uma relação aos princípios e causas de certa natureza enquanto tal, né? Physios enquanto tal, tinós autás, né? Mas depois physios também tem um sentido que vai se separando um pouco da noção de ousia. Vocês viram onde está a palavra physios aqui, né? E aqui eu coloquei o último slide, que esse slide vai apontar um pouco porque eu vou ler com vocês agora, que é essa relação entre o que a gente viu de Platão e o que a gente está vendo de Aristóteles. Então, esse trecho também, que é bem famoso do Aristóteles da Metafísica, que diz respeito àquilo que a gente viu no Platão. O ente se diz de vários modos, o ser se diz de vários modos, né? Então, essa é uma frase famosa que vocês podem pegar lá no Aristóteles, no trecho no trecho que, deixa eu ver se está aqui, ó. To deon legetai men polakos. Então, você diz, assim, que você diz de vários modos, né? Então, essas coisas, o on, deon, se diz de poli, plural, né? Modos, né? Então, você diz o ser de vários modos. Você diz pela negação, pela privação, pela relação com a medicina, pela relação com a matemática, a relação que as várias ciências estabelecem, mas todo ente se diz em ordem a um só princípio. Uns com efeito se dizem entes porque são substâncias, outros porque são afecções da substância, outro porque são caminhos até a substância, ou corrupções, ou privações, ou qualidades da substância, ou porque produzem e geram a substância, ou as coisas em ordem da substância, ou porque são negações de algumas dessas coisas da substância. Por isso dizemos que o não ser é não ser. Exatamente porque existe essa relação da substância e das suas afecções, das suas corrupções, das suas privações, das suas qualidades, das suas quantidades. Em vários momentos da argumentação, Aristóteles distingue modos de se dizer o ser, caminhando então naquela via do parricídio que Platão diz ter cometido, para com a doutrina de Parmênides a encontrar lugar para o não ser no discurso. E aí eu continuo no Aristóteles, posto que ser, dito sem mais, tem vários sentidos, um dos quais é o ente por acidente, o outro, o ser como verdadeiro e o não ser como falso. E, à parte desses temos as figuras da predicação, por exemplo, de que qualidade, quão grande, donde, quando, e assim algumas outras significações deste modo. E também, além de todas estas, o ser em potência e o ser em ato. Então, ele vai colocar esses vários modos de dizer o ser. Então, sim, o ser se diz em vários sentidos, né? Então, você pode dizer o ser pela sua essência, o ser pelo seu acidente, o ser como verdadeiro ou não verdadeiro, você também está dizendo ser quando você está dizendo o que tu voa, né? E a parte desses temos as figuras da predicação, de que quantidade, quão grande, onde está, quando, e é por isso também, voltando àquela questão da semântica ontológica, eu posso dizer de vários modos, mas quando eu digo quando, eu só posso dizer um quando, um onde, para cada um desses
momentos do ser. E também, além de todos esses, o ser em potência e o ser em ato. Então, eu posso ter aquilo que é potencial no ser, portanto, não se desenvolveu ainda, e aquilo que vem a ser, né? E aí, só voltando àquele finalzinho que vocês já conhecem, sem poder falar do não ser, não poderemos de forma alguma nem falar de discursos falsos, nem de opiniões falsas, nem de imagens de cópias, de imitações ou de simulacros, e muito menos de qualquer arte que deles se ocupem, sem cair inevitavelmente em contradições ridículas. Isso já está lá no Sofista. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, a gente vai entrar mais propriamente nessa questão agora, é que Aristóteles, num certo sentido, está caminhando no mesmo espaço de Platão. O problema que ele está pondo é o mesmo de Platão, só que ele está apontando para onde? Ele está apontando, exatamente o que a Juliana disse, para uma construção lógica, uma lógica interna ao próprio pensamento. Tá, então, vou parar de compartilhar e depois eu deixo com vocês esse PowerPoint, e a aula que vem eu faço um outro PowerPoint também disso que a gente vai ver. Na verdade, isso aqui, se a gente não conseguir terminar, eu deixo também essa aula para vocês, tá? Que é uma aula por escrito, tá? Geralmente eu escrevo no caderno, essa aqui eu tenho por escrito mais organizada, e também porque, como a gente vai passar por muitos textos, e são questões que eu acho que são importantes, mas ao mesmo tempo elas não são uma leitura estrutural do texto, elas são fora um pouco dos textos que a gente está lendo, eu prefiro fazer nesse modelo. Então, eu queria começar dizendo que a gente leu isso no Sofista, embora no Sofista o estrangeiro diga que o filósofo ele tem que comportar tanto o uno, tanto o todo, quanto a parte, tanto o uno quanto o múltiplo, ele quer os dois lados, como as crianças, ele quer o todo, e não ficar só numa contradição eterna, tentando provar que tudo é uno ou que tudo é múltiplo. Então, o filósofo ele quer exatamente esse elemento dialético, dialógico dos contrários. Ainda assim, para Platão, existe um núcleo parmenidiano. É por isso que você comete um parricídio. É porque, de algum modo, há algo em Parmênides que precisa ser levado em conta, que o ser é e não pode não ser. Ou que existe algo no ser que se conserva. Ele diz um pouco isso, senão você perde até mesmo a possibilidade de qualquer inteligência ou de inteligibilidade. O conhecimento, então, para Platão, ele não pode... Diga. Eu só queria tirar uma dúvida. Qual é a diferença de dizer o ser pela essência e pelo acidente, do ser pela potência e pelo ato? Porque potência e ato tem a ver com devir, né? Sim. É aquela coisa, sei lá, acho que ontem eu estava tendo uma aula de Aristóteles com o professor Eric, aí ele tinha dado o exemplo da manga, né? A manga que cai, e aí ela em potência, ela pode ser uma árvore, ela cresce e vira uma mangueira, né? Uhum. Isso é o ser em potência e ato, mas em essência, acidente seria como? Então, essência e acidente. Nossa, esse Aristóteles de Hegel aí, né? Sim, estou brincando. Na verdade, assim, por exemplo, Sócrates é branco, é o exemplo dele, na verdade. Uhum. Sócrates é branco ou Sócrates é filósofo? Né? Sócrates é filósofo, não é essencial que ele seja. Ele poderia ser também músico, ele poderia ser gramático, assim, é um acidente, né? Ele poderia ser, sei lá, alto, baixo, bonito, feio, né? São coisas que são e poderiam não ser. É aquela alteridade constitutiva do que está lá no Sofista, né? O ser, ele é porque ele não é. Também. Então, ele é filósofo porque ele não é músico. Ele é alto porque ele não é baixo. Ele é feio, vocês sabem que Sócrates era muito feio, né? Porque ele não é bonito. Ele é branco porque ele não é negro. Então, essas coisas que são a alteridade, que não constituem, na verdade, algo que, se não fosse, não seria homem, né? Não seria Sócrates. Né? Porque Sócrates poderia, sem nenhum tipo de contradição interna, ser músico. Inclusive, ele pode ser os dois. Né? Mas ele é por acidente. Obrigado. Agora, a potência e o ato, esse exemplo que eu acho que é um exemplo legal, mas que aparece também nos textos do Hegel, né? Não estou dizendo que é hegeliano, mas o Hegel vai tomar. É isso, né? Por isso que eu coloquei lá aquelas imagens para vocês, não hegelianas, né? Eu coloquei lá o Max Ernst, né? Que é um artista surrealista, e coloquei outras imagens lá. O devir, ele está inscrito no ser, né? Então,
o caroço de manga devém mangueira, não devém borboleta, né? Então, né, enfim, é pouco essa relação. O Aristóteles vai falar, né, aquilo que é o princípio transcendente porque externo do homem, é o seu pai e sua mãe, né? Você devém do seu pai e sua mãe. Isso você só pode ser aquilo que eles, de alguma forma, são também, né? Você não vem de uma loba. Né? Então, um pouco essa ideia do ser em potência e em ato, que é muito importante para entender exatamente o movimento dialético, como é que eu dou conta, né, de explicar esse movimento. E é por isso que eu coloquei, voltando lá no nosso experimento de oficinas, esses elementos míticos que não funcionam desse modo. Aquela historinha que eu coloquei para vocês, que está no livro das árvores, né, que é um livro que foi... É um livro infantil, né, um livro de histórias indígenas, escrito por crianças, tá? E desenhado por crianças, é bonitinho. Vocês vão ver ali umas metamorfoses que são... inclusive metamorfoses muito estranhas dentro do próprio universo das metamorfoses greco-romanas, né? A gente tem várias metamorfoses greco-romanas na mitologia, né? Mas a metamorfose do homem que é ralado e vira genipapo, e o genipapo cai na água, vira peixe, e aí vai essa cosmogonia, essa cosmologia outra, que não é o ser em potência em ato. Né? Então, um pouco isso, né? E a gente vai ver ainda. Bom, aí voltando um pouquinho, né? O mundo de Platão, esse mundo de Platão, ele precisa ter algo que seja fixo. É por isso que em alguns momentos, mas não em todos, é muito difícil dizer que Platão disse isso, porque Platão é uma figura muito fluida, né? Vocês que estudaram Platão, provavelmente em Antiga, bastante, sabem disso, né? Ele não diz as formas são isso, porque está tudo no diálogo. E onde está Platão no diálogo, né? Está Platão na fila do pão. Não, quem é Platão ali, né? Qual é a posição platônica? Se há todo um jogo, é claro que é a posição de Sócrates, mas mesmo a posição socrática, ela muitas vezes é aporética, né? Ela chega num caminho, ele vai levando por um caminho e pá, ali, o que é o belo? Não sei, o belo é difícil, é assim que acaba o Hípias. Então, no certo sentido, é difícil dizer, Platão disse isso, mas levando em conta alguns diálogos e algumas coisas que aparecem nos diálogos, Platão coloca uma espécie de noção de relativismo no mundo heraclitiano, que é um problema, ele coloca isso no Hípias Maior, né? Se eu não sei o que é o belo e o que está no devir, porque é belo agora, em comparado ao Deus, é feio, é belo e é feio ao mesmo tempo. Né? Então, e também é um mundo de Protágoras, né? Existe um diálogo chamado Protágoras, que estabelece uma medida humana, né? Uma medida humana, que todos os homens possuem alguma técnica política e, portanto, há um domínio humano. Para Platão, tanto na doutrina heraclitiana quanto na de Protágoras, as noções de verdade e conhecimento, de a aletheia, né, e a episteme, elas vão ficando impossibilitadas. É contra essas doutrinas relativistas, na verdade, que se voltam alguns dos seus diálogos mais famosos, tipo o Hípias Maior, que eu falei agora, eu acho que da Justiça, lá, alguns outros diálogos mais aporéticos, né? Então, o que é a justiça e não as coisas justas. E Aristóteles, nesse ponto, é platônico, que é exatamente o que eu citei para vocês. Há uma ciência que contempla o ente como ente e o que lhe corresponde. E essa ciência não se identifica a nenhuma das particulares, porque ela vai falar de um ente que não é por acidente. O conhecimento, então, próprio desse saber, que é esse saber do ente enquanto ente, que é aquilo que é o que ele vai chamar, Aristóteles, de filosofia primeira, portanto, de filosofia, né? E não das outras ciências, não uma outra episteme, é um saber que não é relativo, ele não é um saber da praxis, porque o Aristóteles separa, inclusive, as dimensões práticas da ciência. Ele não é um saber poético, não é um saber da construção da tragédia, da comédia. Ele não é também um saber particular, não é uma ciência particular. E o que é uma ciência particular? Aquela que fala de uma relação particular do ser em relação à doença, por exemplo, na medicina, ou da matemática que ele cita ali, né? Em relação aos números, né? Conhecer, portanto, é conhecer sempre o que é, o ser como ser, e não as suas mutações. Ou se conhecer as suas mutações, conhecê-las nessa ordem da potência do ato, né? Mas não qualquer mutação, né? Os seus acidentes. Aristóteles também se afasta, então, daquele mundo heraclitiano como lugar em que todas as coisas fluem e que o mesmo reputa o mesmo e não o mesmo, como diz o Parmênides. Nenhuma ciência pode cuidar
Nenhuma ciência primeira, nenhuma ciência metafísica pode cuidar do ser por acidente, porque essa seria muito mais próxima daquilo que o próprio Platão chama de sofística. Então, a metafísica é a ciência, a metafísica ou a filosofia primeira é a ciência que trata do ser como ser. Que Sócrates seja branco ou filósofo, que foi os exemplos que eu trouxe para vocês, não é senão por contingência. Um homem pode ser também amarelo, vermelho, médico, assim, então, todas essas questões. E que Sócrates seja homem é necessariamente, pois do contrário não seria. Por isso que Platão tem alguma razão quando ele diz que, de algum modo, a sofística trata do não ser, porque ela trata dos acidentes. Né? E homem aí, professora, é homem no sentido de humanidade ou é no gênero mesmo? Masculino? Então, homem no sentido de antropos, né? Enfim, inclusive estava fazendo uma pesquisa, porque vocês sabem que, enfim, para os gregos isso deve ser, para os helenistas isso deve ser uma babaquice, mas homem é Andres, né? Andreia é a questão da masculinidade, né? E antropo é uma forma antiga de dizer homem, né? Mas é mais voltado a dizer a humanidade, antropo, né? E mulher, acabei de esquecer, acabei de olhar. Estava olhando isso porque Caliandra, né? Ficava, o que significa, o que é Caliandra? É aquela flor do cerrado. Cali é belo, Andra viril, masculino, né? Assim, imagino, né? Então, pode ser só uma etimologia selvagem, tá? Mas a Caliandra, que é a flor do cerrado, né? É uma beleza agreste, né? Nesse sentido. Mas eu fiquei pensando assim, existe uma diferença assim entre André, né? Que é homem, né? Gênero, e antropos, né? Que é o homem, humanidade. Mas, claro, não estou nem puxando a sardinha feminista, né? Aquelas, eu acho não, nem eu, era só mais uma curiosidade mesmo para saber, para... Enfim, a gente acaba sendo meio contaminado um pouco pelos discursos contemporâneos demais, aí para entender os antigos acaba ficando difícil, né? Não, mas eu acho, assim, por exemplo, como pensar, isso é interessante, tá? Não tô, muito pelo contrário, é super importante. Há várias pensadoras feministas, inclusive a Bárbara Kazan, que a gente leu. Não, eu também não disse que não é importante pensar por uma perspectiva feminista, não. Eu só estou falando mais porque porque às vezes terminar essa distinção aí na cabeça e aí acaba que... Enfim, acho que eu estou viajando. Pode continuar, desculpa. Não, mas aí só falando assim, a gente podia pensar se ser homem e ser mulher é por acidente, seria interessante, né? Mas, enfim. O acidente, então, com efeito, parece ter uma afinidade com o não ser, como a gente falou. A crítica, então, é a espécie de mutismo que está lá dado no Gorgias, né? Porque se você não tem uma forma de dizer o não ser, é como se você se paralisasse, você não pudesse dizer, você só pode apontar, né? Assim, você pode, no máximo, dizer isso, né? Porque você não pode dizer nada, porque senão você cairia naquele problema da impotência do dizer o ser, que está lá no texto do Gorgias. Portanto, você deixa, vamos dizer assim, o discurso nas mãos da sofística, né? nas mãos do sofista. É um pouco o que está lá no texto do Platão. Se nós não temos qualquer tipo de ferramental gramático, ele fala lá, Platão já fala disso, lógico, depois a gente pode dizer, para qualificar um discurso como verdadeiro ou falso, nós caímos ou numa incomunicabilidade completa, porque dizer o ser e o não ser reputam o mesmo, e aí Gorgias tem razão, ou a gente cai na ilusão do que parece verdade não é, que a sofística cria para nós. Né? Então, um pouco essa questão do que é essa permanência do ser, que era o que queria Parmênides, essa imutabilidade que poderia ser captada pela episteme, é o problema, né? Vamos dizer assim, do Platão. E aí eu queria fazer essa distinção agora. Lembra que eu falei várias vezes para vocês, quando eu falei do Parmênides, para a gente evitar platonizar? Vocês lembram disso? Porque nós platonizamos, né? O que a gente faz? A gente separa os todo-contas, as aparências do ser, da essência, porque existe o sensível e o inteligível. Ou seja, a gente já está dividindo o mundo em duas partes, né? A gente já está fazendo essa cisão e jogando essa cisão retrospectivamente, fazendo esse giro retrospectivo do Platão para Parmênides. E, portanto, Parmênides seria um pré-socrático, porque veio antes de Sócrates, só aponta o que depois Sócrates vai explicitar. E a gente falou, eu falei várias vezes, a gente comentou isso, que
talvez a gente devesse suspender esse juízo platônico para ler Parmênides. E é um pouco o que depois a gente vai ver com Heidegger. Suspender os juízos metafísicos, porque eles não estão postos ali. E aí eu só queria pegar agora... ok, Matheus, tudo bem. Daqui a pouco eu vou ter que sair também por demandas da outra turma, né? Mas essa aula que eu estou falando aqui para vocês, eu vou deixar lá com vocês. Não é um texto muito, assim, redondinho, tá? Porque eu escrevi meio correndo. Mas acho que ajuda, tá? Eu só queria, então, agora falar do diálogo do Phaedon, por exemplo, em que aí você tem, sim, essa separação que vai se fazendo entre um plano sensível e um plano inteligível. E aí, só citando, tá? Isso é dos pensadores, tá? E agora diz-me, quando se trata de adquirir a verdadeira sabedoria, é ou não é o corpo um entrave se na investigação lhe pedimos auxílio? Quero dizer com isso mais ou menos o seguinte: acaso alguma verdade é transmitida ao homem por intermédio da vista ou do ouvido, das aparências? Disso que brilha, o faino, né? Fainômeno, né? E se dentre as sensações corporais essas não possuem exatidão e são incertas, segue-se que não podemos esperar coisa melhor das outras, que, segundo penso, são inferiores àquelas. Se o ouvido e a vista, que são as formas sensíveis superiores, nos enganam. Que não dizer do paladar, do olfato, do tato. A alma, então, essa capacidade inteligível, é a capacidade de apreender a verdade. E, continuando, né, no Phaedon, sua alma, quando foi tomada sob os cuidados da filosofia, se encontrava completamente acorrentada a um corpo, e como que colada a ele, que o corpo constituía para a alma uma espécie de prisão. Né? Então, aqui só quis trazer para vocês, isso que vocês já conhecem, exatamente para marcar que agora, sim, nós estamos fazendo uma cisão, e essa cisão é uma cisão metafísica. É a cisão, então, entre aquelas aparências que têm que ser validadas, né, pelo ser, que seriam separadas. Então, aqui você pode pensar a um mundo sensível e a um mundo inteligível. E como esse mundo sensível e esse mundo inteligível se relacionam é o problema do filósofo, do como o filósofo vai dizer esse mundo sensível validado pelo mundo inteligível. Esse é um problema filosófico que não está posto para Parmênides, pelo menos na dimensão de como o Heidegger vai tentar recuperar. Então, a gente pensando dessa distinção, há um mundo sensível, que é contingente, que é o mundo das coisas, que é o mundo das aparências, que é aquele mundo que dá a mão à verdade, né, como falo dos simulacros, e funciona no mundo das aparências. É esse mundo ao qual o Platão acredita o simulacro do pintor, que pinta a aparência e não o que é. Não as coisas tal como elas são. Pinta as coisas tal como aparecem. Então, pinta um braço para trás, assim. O meu tá para trás mesmo, né? Mas se vocês fossem pintar esse braço, vocês teriam que fazer essa parte encurtada. Não como ela é, mas como ela aparece. Então, toda essa dimensão aparece aqui. E Platão vai ter todos aqueles vários diálogos no TST, né? O que é o que é, né? Como a gente fala. O que é o belo, o que é a coragem, o que é a justiça, não as coisas justas, as coisas corajosas, as ações corajosas, as coisas belas, né? O que é a beleza, o que é o belo, né? TST Tocalon, que é o belo, não as coisas belas, né? E não é à toa também que o próprio Protágoras é uma das personagens do Platão, né? Que irrita Sócrates, né? Quando Sócrates pergunta o que é a virtude, ele vai encurralando Protágoras, e o Protágoras, para o Sócrates, não sabe o que é virtude. Então, você não sabe o que você ensina. Ele diz que ele ensina a virtude, né? Nesse sentido, então, é que Platão vai propor essa relação entre um mundo que seria sensível, outro mundo que seria inteligível, e aí eu cito como isso aparece no Platão, que depois vai ser criticado pelo Aristóteles. Né? Isso foi perguntado já, né? Como é que as coisas belas e o belo, porque está cindido, né? Vocês percebem, né? Uma cisão. Inclusive, depois a gente vai ver, e por isso que eu estou querendo marcar essas questões agora, como Heidegger vai dizer que isso é a cisão metafísica, e que Nietzsche, na visão do Heidegger, claro, é o último dos metafísicos, exatamente porque o que ele faz é inverter essa relação. Mas inverter a relação da cisão
entre sensível e inteligível é se manter no terreno da metafísica. E aí a gente pode citar até uma própria frase do Nietzsche, né? Manter-se na contraposição é manter-se no mesmo terreno. Aliás, falando em Nietzsche, não sei se vocês viram a palestra da professora Scarlett sobre o Nietzsche, né? Muito interessante. Ela foi minha professora. E aí vou citar aqui no Phaedon novamente. Se alguém me diz por que razão um objeto é belo, afirmo que é porque tem cor ou forma ou devido a alguma coisa do gênero. Afasto-me sem discutir, pois todos esses argumentos me causam unicamente perturbação. Quanto a mim, estou firmemente convencido, de um modo simples e natural, e talvez até ingênuo, que o que faz belo um objeto é a existência daquele belo em si. De qualquer modo que se faça a sua comunicação com este. O modo por que essa participação se efetua, não examino nesse momento, afirmo apenas que tudo que é belo em virtude do belo em si. As coisas belas, de algum modo, participam desse belo em si. Agora, como elas participam, ele diz aqui, o próprio Platão, que eu não vou discutir, né? Depois eu explico isso em outro lugar. Segundo, então, essa distinção já feita por Parmênides, entre os dois caminhos, se vocês se lembrarem da deusa, o da unidade formal e da pluralidade sensível, o do logos e o da doxa, se vocês quiserem, o da episteme e o da doxa, o do ser e o do não ser, Platão pode dar à linguagem dois registros. O do vulgo, da opinião, né? E a opinião ainda tem um certo lastro de verdade, porque você tem opinião sobre algo, você diz algo sobre algo. A pintura não. A pintura não tem verdade nenhuma porque ela não diz algo sobre algo. Ela diz algo sobre uma mera aparência. Mas você tem o registro da verdade, a episteme. Então você tem o registro do senso comum, da opinião, no mundo, e o registro da ciência. Para podermos dizer algo sobre o mundo do ponto de vista do logos parmenidiano, do ponto de vista, portanto, da verdade, não das opiniões mortais, do ortodoxai, né? Dos ortodoxas, como vocês viram lá, né? Dessas opiniões mortais, enfim, ou das opiniões do sofista, ou das imagens que o sofista põe diante dos nossos olhos, é preciso que haja uma imutabilidade inteligível, um ser, um belo, uma justiça, que de alguma forma participa das coisas. A doxa, o dizer o não ser, que em Parmênides não é senão o caminho do erro, encontra lugar apenas no discurso, na dialética platônica. Então, existe um lugar para a opinião no discurso, sim, porque a opinião, ela é a opinião de algo sobre algo, né? Dizer algo sobre algo. Esse dizer algo sobre algo da opinião tem um contato com o ser, porque diz algo sobre algo, mas ele pode ser verdadeiro ou falso. E aí ele continua, né, mais à frente, dizendo que então Platão vai constituir, vamos dizer assim, esse arcabouço para o seu pensamento, e aí a gente vai comparar com Aristóteles. Aristóteles, quando ele diz que o ser se diz de vários modos, ele está, no certo sentido, próximo a Platão, ou ao problema de Platão, como a gente viu no nosso slide. E em vários momentos da argumentação, como eu falei lá no slide, Aristóteles distingue modos de dizer o ser na mesma via platônica. E agora eu vou começar a construir a diferença entre esse caminho do Aristóteles e do Platão. Mas, se o ser de que trata aquela sabedoria absoluta aristotélica não é um atributo pertencente a tudo o que existe, né? Enfim, não é, e eu cito aqui o próprio Aristóteles, uma espécie de ser que é no sentido mais estrito e pleno, a saber, a substância, todos os outros objetos são simplesmente em virtude de uma relação definida com a substância, como qualidades da substância, relações com a substância. O compromisso de Aristóteles não é mais com a arte da sofística, também, mas nem com os debates dos dialéticos, não tem também a meta de debater os acidentes da substância, mas quer constituir-se como filosofia primeira a partir de um compromisso com essa ciência do ser. Então, nesse sentido, há algo de platônico, né? Eu quero construir a ciência do ser, só que a partir daí as coisas vão se distanciando, né? Não sei se eu deixo essa parte sobre... Bom, vou continuar aqui, depois eu deixo a parte da substância para a próxima aula, que é mais importante, a gente vai pegar essa noção de substância que a gente já viu ali nos trechos, pode ser traduzida por usia, por essência também, tá? Essência, né? Ou substância.
Substância é a tradução latina, né? Substância, de onde vem a nossa palavra substantivo, se vocês quiserem gramaticalizar. O substantivo é o que porta os adjetivos, o que sofre as ações, o que comete as ações. Então, o substantivo, né, a substância, é esse elemento que recebe, né? Na noção de sujeito também. Sujeito é aquilo que está assujeitado, né? Então, que recebe, que porta, nesse sentido, né? O belo em si de Platão, ou o virtuoso em si, ou o justo em si, o que é em si não pode não ser, ele subsiste em separado, existe em si mesmo. Então, existe um belo e não coisas belas. Em Aristóteles, esse em si mesmo, do ser como ser, é o si, é substância. Portanto, não existe um belo separado das coisas belas, não existe um justo separado das coisas justas, não existe uma participação. Né? E o próprio Aristóteles critica essa noção de participação, que o próprio Platão não explica, dizendo que essa noção de participação nada mais é do que uma metáfora, né? Como o sol ilumina as coisas, mas existe um separado, e aqui não existe um separado. Aristóteles dá um sentido técnico para a pergunta socrática pelo que é. O filósofo, o sábio que se arroga esse nome, pergunta pela ousia, pela substância, pela essência. Pelo que faz desse ser, esse ser, não acidentalmente, mas em si mesmo. Pergunta pelas causas primeiras, né? Haitias, que a gente viu lá, pelas causas primeiras, pelos princípios, né? Pelas arcás, né? Pelos princípios das coisas. Entretanto, a doutrina platônica das formas, separada do sensível em si mesmo, não pode ser totalmente assumida por Aristóteles, porque não faz sentido para ele uma ciência que separa aquilo que é do ente. Tá? Então, o ente é aquilo que é. Mas se você separar o ser do ente, né, aquilo que é em si e não pode não ser das coisas sendo, é problemático para Aristóteles. Platão, para responder tantas questões morais e da natureza que Sócrates põe no fluxo dos seus diálogos, para escapar, portanto, a essa mutabilidade heraclitiana, vamos dizer assim, do discurso, pensa que as formas precisam ser separadas das coisas sensíveis, ou pelo menos assim se aponta, né? Porque eu não tenho certeza se isso está inscrito em algum texto de Platão claramente, né? Não só eu não tenho certeza, não se tem certeza. Além dessas duas fontes filosóficas, existe a matriz pitagórica, também platônica, que o Aristóteles também leva em conta, né? Também vai comentar. Ora, para Aristóteles, é claro que Platão só muda o nome das instâncias pitagóricas, né? Dos números, que seriam algo separados, e do qual a participação das coisas é que dá o seu sentido, a sua verdade. Né? A doutrina platônica da rememoração, que está exposta no Fédon, teria muito dessa questão, está no Mênon também, né? No Mênon é um texto, acho que vocês conhecem, né? Que ele diz que Sócrates diz, né? Que todas as pessoas são capazes de produzir uma explicação geométrica, porque isso, na verdade, é algo que se desdobra de algo que você rememora, não é algo que você conhece de fora, e até mesmo um escravo é capaz de desdobrar um teorema, né? Enfim, eu já não sou platônica, porque eu não sou capaz, não. Então, assim, dessa questão, então, desse exercício de rememoração do escravo, do Mênon, né, por exemplo. Essa intermediação, essa ideia de participação do sensível no inteligível, para Aristóteles, nunca é explicada em nenhum texto platônico. Aristóteles segue um dos caminhos sugeridos pelo próprio Platão. Participar de uma forma é como receber a luz do sol. É uma forma que o Platão usa. Mas então, essa participação é apenas metáfora vazia, já que não é demonstrada, mas apenas sugerida por uma analogia retórica. Então, você cria uma imagem, né? O raio do sol, então, o sol é o belo e as coisas iluminadas pelo belo são belas. Mas o belo é o sol, e sem ele não haveriam coisas belas. O Aristóteles vai se valer, na verdade, para fazer essa crítica a Platão,
de um texto que é muito difícil, tá? Que é do Platão, muito difícil, realmente chama Parmênides. Então, há um diálogo de Platão em que a personagem que discute com Sócrates é o próprio Parmênides. Mas é muito difícil esse texto, realmente. Nesse texto, a doutrina das formas é ela mesma colocada em disputa pelas personagens. Então, o próprio Aristóteles se vale desse diálogo do Platão. Outro argumento do próprio Parmênides de Platão diz que se as formas são paradigmas de uma coisa, elas também são de si mesmas, sendo ao mesmo tempo paradigma e imagem, né? Porque se elas são paradigmas, você vai ao infinito. Ou seja, se as camas participam da ideia de cama, são suas imagens, podemos também recorrer a uma terceira cama que reunifique o paradigma e assim a um outro paradigma e assim infinitamente. E só citando aqui a professora Lígia Watanabe, que é uma professora da USP, ela vai falar o seguinte do diálogo Parmênides. Esse diálogo, que será quase um monólogo posto na boca do grande pensador Parmênides de Eleia, deveria ter como subtítulo do ser. Nele, de fato, trata-se de discutir a tese parmenidiana da unidade e mobilidade do ser em confronto com a teoria das ideias platônicas. Isto é, da possibilidade de as ideias terem existência autônoma ou terem um ser à parte em relação às coisas múltiplas entre as quais vivemos. Se o ser é um, o que seriam tais coisas múltiplas? As suas imagens, Parmênides refuta a teoria das ideias, pois quando hesitamos entre uma cama e sua imagem, sempre recorremos a uma terceira cama que engloba e reunifica as duas primeiras. Então, isso cria uma contradição e isso está no próprio Platão. Ou ainda, já dentro de uma própria argumentação aristotélica, uma essência posta fora da substância, então existe um ser que não é o Cia, que está voando assim, não leva a uma regressão ao infinito. E aí eu cito o Aristóteles no livro 5, 6, 7, aqueles que estão ruim de número romano, da metafísica, em que ele diz: também pareceria absurdo se alguém impusesse um nome em cada essência, pois haveria além dessas outra, por exemplo, para a essência de cavalo, outra essência de cavalo. E o que impede que algumas coisas sejam diretamente sua essência, se a essência é a substância? Elas não só se identificam, mas também seus enunciados são o mesmo, como já foi dito, pois não são acidentalmente uma essência do uno e o outro o uno. Então, você tem o uno, a essência do uno e o uno. Se fossem distintos, se procederia ao infinito, pois teríamos de um lado o uno e de outro a essência do uno, de sorte que também deles se daria o mesmo raciocínio. E pois, evidente que nas coisas primeiras de que decidimos que são enquanto tais, a essência de cada coisa e cada coisa se identificam totalmente. Então, a essência das coisas está nas coisas, a essência de homem está em cada homem. E não há um homem, uma ideia de homem, que horror. Ixi, muito melhor do que eu, né? Existe uma ideia de homem da qual os homens participam, mas a ideia está separada dos homens. O que o Eric falou? Fala aí, João. Não fala. Não, ele falou isso mesmo, que a essência é aquilo que está nas coisas, né? E que a substância é como se fosse algo que estivesse por trás disso. Foi mais ou menos assim. Porque a crítica... Só que ele falou 40 minutos, né? 40 minutos, Vou pegar a aula dele. Isso é aula do quê? É aula de ética, né? É aula de ética. Depois tem uma fofoca para te contar sobre essa aula de ontem também. Mas fica pro final, porque tá gravado. No final, todo mundo gravar. Então, os problemas são herdados do platonismo. E só porque a gente está falando de metafísica, na verdade, Aristóteles é um autor que é muito mais lido hoje em dia, e é engraçado isso, por sua vertente política, né? Então, que tem a ver com a metafísica, claro. Eu vi, por exemplo, eu fui olhar o programa do professor também de Antiga, e também trabalha Aristóteles, mas Aristóteles mais próximo da política, não estou separando, tá? E essa questão, mas a gente, voltando um pouco para nossas questões, que são questões da metafísica, a gente vê aqui que os problemas são herdados, no certo sentido, do platonismo, ou pelo menos daquele texto do Platão que a gente leu. Mas para Aristóteles, sensível e inteligível não estão separados, e o processo de universalização não aponta para uma unidade fora das coisas. Então não existe o belo universal e as coisas belas as quais participam desse universal, na verdade.
Partindo das substâncias particulares, ele encontra os universais exigidos para que possamos fazer a pergunta o que é. Então, das coisas particulares eu vou para o universal e não o universal fora dessas coisas, né? As soluções aristotélicas, portanto, distanciam-se muito daquilo que seriam as formas inteligíveis platônicas, né? O que constitui a separação total da filosofia de Aristóteles da de Platão é a não atribuição de nenhuma existência separada, nem resultados intermediários, os números, a tradição pitagórica, a ideia de formas, tal, nada disso, eidos, né? Que o próprio, depois a gente vai ver isso. Lucas Angione diz que, apesar de ser super importante, Aristóteles não vai conceituar exatamente. Aquilo que subsiste separado é a própria sia, é a própria substância. Aquilo que é o ser, não de maneira acidental, mas em si mesmo. Seja ela material ou imaterial, porque existem substâncias que são inteligências. E aí eu vou citar, e aí a gente para por aqui, que está esse trecho que está no livro 5, que a gente também vai ler, que é o livro Delta, que é aquele que eu vou passar para vocês depois, que é exatamente essa definição. Substâncias se chamam aos corpos simples, por exemplo, a terra, o fogo, o ar e todas as coisas semelhantes. Em geral, os corpos compostos por eles, tanto animais quanto demônios, e as partes destes. E todas essas coisas se chamam substâncias porque não se predicam de um sujeito, mas as demais coisas se predicam dela. A substância porque ela porta os predicados. E, em outro sentido, se chama substância o que seja causa imanente do ser em todas aquelas coisas que não se predicam de um sujeito. Por exemplo, a alma para o animal. Porque a alma animal, a própria ideia de animal é a ideia de algo animado, né? Que tem ânima. A ideia de homem é a ideia de algo que tem racionalidade, nesse sentido, né? Ademais, a existência, cujo enunciado é uma definição, também se chama substância de cada coisa. Assim, pois, resulta que a substância se diz em dois sentidos. O sujeito último, que já não se predica de outro, e o que, sendo algo determinado, é também separável. E é de tal forma é a espécie de cada coisa. Então, isso a gente vai ver mais propriamente no texto depois do Lucas. Então, você diz substância, o sia, de dois sentidos. Substância é aquilo que é a essência última, e também é aquilo que, determinado, né, sim, é separado, é em si mesmo, essa noção de substância. E é de tal forma. Então, isso é uma substância. E aí, essa ciência primeira, que a gente está aqui tentando delimitar, e aí, só para finalizar aqui, eu vou deixar, depois a gente termina esse finalzinho na aula que vem, porque daqui a pouco eu já tenho que fechar o curso aqui. Ele diz, por isso está no livro que a gente vai ler, no livro 7, que a gente não vai ler, mas por isso poder-se duvidar se andar, estar são e estar sentado significam cada um ser e o mesmo em qualquer outro caso semelhante, pois nenhum deles tem naturalmente existência própria. Andar não é um ser, né? É uma ação. Estar são, ou estar doente, é algo que é portado por um sujeito. Estar sentado, pois nenhum deles tem naturalmente existência própria nem pode separar-se da substância, embora possamos dizer que é o ser que anda, que está são e que está sentado. E esses parecem mais seres porque há algo antes que lhe serve de sujeito determinado, e essa é a substância, o indivíduo, o qual se manifesta em tais categorias. Então, essa ideia de que existe algo que porta essas modificações e acidentes, e é disso que a ciência primeira trata. Ela não trata das formas separadas das coisas, ela trata das coisas, mas das coisas na sua relação essencial, né? Substancial, se vocês quiserem, no primeiro sentido. Depois a gente vai ver os vários sentidos da noção de substância, tal como ela chegou para nós, porque a palavra é a mesma, como aparece nas traduções. É por isso que às vezes vocês vão ler a tradução essência, às vezes substância. O próprio Lucas vai falar disso. Então, não sei se vocês têm alguma questão, isso aqui eu vou passar para vocês, tá? Vou dar uma revisadinha, porque tem umas coisas que, agora que vocês falaram que o Eric também trabalha com isso, fiquei com vergonha.
Mas eu vou dar uma revisadinha, vou colocar lá para vocês, porque exatamente são trechos que a gente não está tratando exatamente, mas que eu acho que ajudam a construir, porque depois a gente vai voltar mais especificamente para aqueles textos que a gente está lendo recortados, né? A gente está recortando a metafísica. Vocês têm questões, aí só voltando o fim com o começo, então, segunda-feira que vem, eu vou mandar lá no grupo e também mando no e-mail, se vocês quiserem, qual é o grupo, quais são os alunos que se inscreveram nessas primeiras oficinas. E é esse grupo dessas primeiras oficinas que iria, portanto, na segunda-feira agora. Tá? Se tiver muito pouca gente nesse grupo, o pessoal desistiu, etc., a gente reconfigura. Mas, a princípio, isso, né? Porque, como eram 45 pessoas, a gente dividiria, ficaria bem arejado, todo mundo com a sua carteirinha, todo mundo de máscara, por enquanto, porque não foi abolida ainda aqui, pelo menos, né? Em local fechado. A gente vai lá, a gente conversa, a gente tem essa primeira aula, vocês vão se assustar com isso. A gente conversa um pouco sobre as oficinas, e aí depois a gente faz com o segundo do grupo também o mesmo encontro. Certo? E vocês têm alguma questão? Ou várias? Professora, Wellington, a carteira, no caso a carteira, ela pode, a carteira de vacinação, ela pode ser a digital? Pode, Então, né? acho que pode, né, gente? Então, vou falar para vocês, eu fiz a minha, porque eu viajei para São Paulo no fim do ano. Inclusive, viajei meio de última hora, porque minha avó faleceu. E eu levei a carteira, ninguém pediu tal, e eu imprimi. Mas eu acho que pode ser digital, sim, porque nem sei se está imprimindo, né? A minha, como eu disse para vocês, só tem as 2 doses. Eu teria que imprimir essa com a terceira, porque eu já estaria dobrando o cabo da Boa Esperança, teria que estar vacinada. Não sei se está imprimindo, tá? No site. Eu dei 3 pulinhos para imprimir, viu? Foi muito complexo. Não, eu tenho cartão de vacinação, mas eu prefiro andar com a digital, porque é mais fácil estar ali no celular. Eu acho que normal. Alguém já foi lá na UNB? Acho que o João foi, né? Alguém foi lá para dizer como é que está sendo? Porque eu não sei como é que é a dinâmica, gente. Eu realmente estou, assim, achando legal, mas estou um pouco espantada, porque a dinâmica de você controlar a entrada na UNB é complexa, né? Eu acho, né? Não sei como está sendo, mas eu acho que serve digital, sim. Mas qualquer coisa eu vou olhar direitinho a resolução do CEP e mando lá para vocês. Acho que está no e-mail. Então, para vocês não perderem a viagem, né? Chegar lá e rolar barraco, né? Porque também, né, assim, você não está vacinado, você está vacinado, ninguém acredita, aquelas coisas assim que é quando a gente está num nível de não diálogo muito grande, né? Que é o que está acontecendo agora. Mas, então, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia de voltar, né? Eu fiquei um pouco assim, né? Porque justo essa semana eu ia para São Paulo, agora não sei se eu vou mais, porque se eu tiver que ir, eu vou ter que ir de ônibus, e porque eu tenho que voltar rápido, né? Assim e tal, então não sei. Vai ser que dia mesmo que a gente volta? Segunda. Segunda, né? Isso. No mesmo bate-horário, né? Nesse horário. Tá. Naquela sala que tá lá, que é aquela sala, é num lugar que eu não gosto, gente. É lá naquele coisa lá, BSA Sul Norte. Mas não tem como pedir para trocar. Lá não deve ter quase ninguém, né? Então eu não gosto, faz barulho aquela porta, me dá irritante. Deve estar uma coisa meio vazia lá, né? Meio. Eu acho que não pode. Cidade fantasma, né? Eu acho que tá. Tem isso também, né, gente? Vamos lá, assim, não me deixem sozinha, hein? Porque eu não sei dirigir, só eu lá no meio do mato, assim, né? Deve estar um mato. Mas eu vou lá até dar uma olhada na sala. Eu acho que não pode trocar, não, porque foi uma condição de que as salas foram escolhidas, são salas grandes, são salas que comportam mais alunos do que aqueles que estão matriculados. Então, teve todo um protocolo para essas salas. Gente, eu vou desligar porque já está dando a hora aqui. Senão fica gigante. Professora, vai ser à noite? À noite. À noite, né?